Minha amiga e meu amigo, 8 de dezembro de 2024, domingo. É inegável que o que aconteceu no Oriente Médio, com a queda do regime do ditador Bashar al-Assad, é um feito histórico. É um feito histórico que mexe com toda a geopolítica, não é um fato isolado, não. Mexe com toda a geopolítica. Ali há muitos interesses. Mas como surgiu esse regime? Vamos lá. Esse regime surgiu com o pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Regime esse que com o pai dele teve início em 1971, data em que Hafez foi eleito presidente da Síria. E de lá para cá, de lá até o ano de 2000, não se desgrudou do poder. Vindo a falecer em 2000, depois de 29 anos de ditadura, porém foi colocado em seu lugar o seu filho, Bashar al-Assad, que já se encontrava no poder até a presente data por um período de 24 anos. Assim sendo, a família al-Assad comandava a Síria com mão de ferros há 53 anos. 53 anos, mais que a metade de um século. Senhoras e senhores, o que se viu com essa dinastia, com esse regime da família Assad, foi horrorendo. Principalmente se tratando do velho, Hafez, que ceifou a vida de muitos de seus opositores. Muitos. Não permitindo a democracia. 2024, o regime chega ao final. Com quem o Assad contou como aliado para se manter no poder ao longo desses anos? A Rússia, Irã e o Hezbollah. E por que eles não fizeram nada para socorrer Assad dessa revolta, dessa rebelião que culminou com a sua queda? É explicável. A Rússia tem um conflito no leste europeu com a Ucrânia. Ucrânia que tem apoio de 32 países da OTAN. Ou seja, embora a Rússia esteja vencendo o conflito no campo de batalha, ela não pode dividir as suas forças. Está focada naquela crise que para ela é doméstica. Sem contar que ela está lutando para proteger 4 países no continente africano que resolveram se rebelar contra a França e se alinhar à Rússia. Entre elas, Burkina Faso. A questão do Irã. O Irã, nesse conflito direto com Israel, tem saído enfraquecido, mais preocupado em se manter vivo, porque o Irã sabe que cedo ou tarde o regime dos Ayatollah será a bola da vez. Assim sendo, não pôde fazer nada para proteger, nesse último evento, o regime do Assad. O Hezbollah, por sua vez, está num conflito franco e aberto contra Israel. E Israel conseguiu enfraquecer consideravelmente as fileiras do Hezbollah, que hoje está mais preocupado em se defender lá no sul do Líbano que defender o regime do Bashar al-Assad na Síria. Ou seja, os aliados históricos e tradicionais estão enfraquecidos ou estão
muito ocupados tentando se defender. A origem desse problema, dessa revolta popular, essa rebelião, começou em 2011 com a Primavera Árabe. E como surgiu a Primavera Árabe em 2011? Um comerciante foi na praça pública, na Tunísia, um país que faz parte da África, a África branca, em praça pública, resolveu colocar fogo no próprio corpo em protesto ao ditador da Tunísia que já estava no poder há 24 anos. A população da Tunísia se revoltou, foi para as ruas, pedindo democracia, a derrubada do ditador, o ditador caiu. Só que a Primavera Árabe, que começou na Tunísia, se alastrou para todo o Oriente Médio e o norte da África, aonde fica Egito, Líbia, Tunísia e Marrocos. Primavera Árabe, que surgiu em 2011 e que pegou em cheio Israel, pegou em cheio, melhor dizendo, a Síria. Vários países teve revolta popular, Tunísia, Egito, Líbia, Síria, Marrocos, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen. E em muitos desses países, os ditadores, ao invés de dialogar com a oposição, foram usar força bruta e acabaram pagando um alto preço. Foi assim com Hosni Mubarak, que era o ditador do Egito, há 32 anos, acabou, depois de tentar resistir, acabou sendo deposto, preso e depois morto no cárcere. Perdeu a vida no cárcere. Prisão doméstica, domiciliar, vale lembrar. No Iêmen, o ditador do Iêmen também caiu por causa da Primavera Árabe. Depois de 32 anos no poder, Saleh caiu. O Marrocos dialogou com a oposição, está de pé, está vivo até hoje, porque o rei lá é adorado por uma boa parte do povo. A Jordânia, o rei da Jordânia, chamou a oposição para conversar e cedeu naquilo que era possível e parte daquilo que a população queria. O regime permaneceu. Na Arábia Saudita, o rei cedeu em parte. Porém, Egito jogou pesado com os opositores, o Iêmen jogou pesado com os opositores, os ditadores caíram. Na Líbia, do Muammar Gaddafi, que ficou no poder de 1969 a 2013, acabou caindo. O regime de Muammar Gaddafi caiu na Líbia, ele foi destituído, foi capturado pelos rebeldes e assassinado. Da mesma forma agressiva e violenta, tentando sufocar aquela que começou como uma manifestação pacífica, foi a Síria de Bashar al-Assad. Aquela manifestação pacífica se transformou em uma revolta armada, um brutal conflito civil armado, onde foram perdidas mais de 500 mil vidas, sem contar os muitos milhões que tiveram que sair do país buscando abrigo em outras nações. Bashar al-Assad foi extremamente violento com os manifestantes. E por que ele não caiu naquele momento? Porque a Rússia entrou no conflito e combateu o ISIS, enfraquecendo o ISIS, que lutou até 2020. Em 2020, a oposição e o regime de Bashar al-Assad fizeram um acordo de uma paz relativa. E o conflito estava congelado de 2020 até o início da semana que passou. Na semana que passou, de uma forma surpreendente, inesperada, esse grupo de rebeldes invadiram
várias cidades, invadiram Homs, invadiram Alepo, chegando até a capital síria, Damasco. Um movimento muito rápido. E não se viu a resistência contra o avanço dos rebeldes, por quê? Pelo fato dos aliados estar enfraquecidos e até cansados do Assad. Mas qual é o papel? Aí você me pergunta qual é o papel dos Estados Unidos nesse processo. Eu acredito que o governo de Joe Biden está por trás deste movimento, como forma de provocar o caos no Oriente Médio e entregar um abacaxi para Donald Trump, que vai assumir no dia 20 de janeiro. Foi muito rápido e sem resistência, sendo que os Estados Unidos tem uma base militar na Síria, como a Rússia também tem. A Rússia também tem uma base naval e uma base aérea. E não são pequenas. E esse grupo teve esse avanço, acredita-se que foi com apoio da Turquia, com apoio dos Estados Unidos e até mesmo de Israel, que bombardeou alvos do governo sírio, ou seja, enfraquecendo as forças sírias, permitindo que os rebeldes fizessem esse avanço e tomassem o poder. Como fica a situação de Israel naquela região, haja vista que Israel tem a Síria como vizinha, muito delicada. Muito, mas muito delicada, porque existe uma região ocupada pelo Israel que é reivindicada pela Síria. É uma região chamada Colina de Golã, que na Guerra dos 7 Dias, em 1967, o Israel tomou para si esse território que era sírio e a Síria nunca aceitou. O exército sírio não tinha a cultura de invadir, de atacar Israel. Não tinha. Embora abrigasse em seu território parte do grupo Hezbollah, que é inimigo declarado de Israel. Aonde mora o perigo para Israel? É o fato desse grupo que vai tomar o poder. O nome desse grupo em sigla é HTS. Como surgiu o HTS? É uma reunião, é um ajuntamento de vários grupos terroristas. Tem elementos da Al-Qaeda, tem elementos da Jihad Islâmica, tem elementos do ISIS, tem curdos. Até alguns poucos dias, esse grupão, formado por vários grupos menores, brigavam mortalmente entre si. Mas resolveram se unir sobre a coordenação, não sabe ainda de quem, se dos Estados Unidos, de Israel ou da OTAN, resolveram se unir para combater e derrubar Bashar al-Assad. Derrubaram. E agora, como é que fica? Será que eles vão ser unidos para fazer um governo compartilhado ou vão brigar entre si? A experiência diz que eles vão brigar entre si, porque isso aconteceu na Líbia de Muammar Gaddafi. Bastou o regime de Muammar Gaddafi cair, Muammar Gaddafi morrer, para eles instalarem um governo que seria de transição na Líbia. Só que esse governo rachou e também rachou o país. A rica e pequena Líbia hoje tem 2 governos. O governo de Trípoli, capital da Líbia, e o governo de Benghazi, o norte da Líbia. 2 governos. Eu temo que a mesma situação que ocorreu na Líbia ocorrerá de uma forma muito mais virulenta agora na Síria, devido à origem desse grupo e à quantidade de grupos antagônicos
ali dentro da Síria. Ou seja, a situação na Síria não é sinal de recomeço. A situação na Síria é sinal de piora, tende a piorar. Para começar, o líder deste movimento, o HTS, o líder, a origem dele é Al-Qaeda. Ele veio da Al-Qaeda. Embora ele diga que rompeu com a Al-Qaeda porque ele tem uma visão diferente. Mas hoje, nesse domingo, após a tomada da cidade de Damasco, ele fez um discurso. E o discurso dele é até agradável. O discurso foi agradável. Fala em democracia, em liberdade para as mulheres, em pacificação nacional. Mas até que ponto esse discurso vai para a prática e será aceito por todos os grupos? E esse discurso foi feito dentro de um templo religioso. Isso já mostra o vínculo religioso que ele tem. Ele está prometendo não perseguir pessoas de corrente política diferente da dele. Esse, meus amigos, será o destino da Síria. Lamentavelmente. A população nesse exato momento está nas ruas, dando tiro para o ar, com os carros, buzina, todo mundo nas ruas, com bandeiras, comemorando. É uma, no máximo, 2 semanas de comemoração. Aí depois, o dia seguinte, é que vem a pergunta: o que fazer, como fazer e com quem fazer? Aquela região, o Oriente Médio, é um barril de pólvora em cima de poços de petróleo. Olha como a explosão é fácil. Vou repetir para não esquecer. Acredito eu que nesse conflito tem as mãos do governo americano, a administração do Joe Biden, para provocar o caos que está provocando. Isso vai provocar caos em toda a região. E entregar um abacaxi para Donald Trump, que vai assumir no dia 20 de janeiro. Bashar al-Assad está tendo o destino merecido. Nenhuma ditadura pode ser bem vista e bem-vinda. Passou da hora de cair. A questão é que o grupo que está substituindo pode ser infinitamente pior que ele. Lembra do ISIS? Que decapitava pessoas? Então, esse é o meu receio, que eles venham fazer um acerto de contas, vencidos e vencedores. Agora, é a história se repetindo. Isso é a história se repetindo. Em 1945, o ditador fascista Benito Mussolini foi pendurado sem vida, ele e a sua esposa, em praça pública. Um ditador da Itália tendo um péssimo final. Naquele mesmo ano, Adolf e a sua namorada Eva Braun tomaram veneno e tiraram a própria vida. Fim do ditador alemão. Em 1994, Nicolau Ceausescu, da Romênia, depois de 24 anos no poder, ele e a esposa foram depostos. Tiveram o mesmo destino que Mussolini. Perderam a vida nas mãos da população. Depois foram ambos pendurados de cabeça para baixo em praça pública. Saddam Hussein, o ditador do Iraque, achava que podia tudo, que era imbatível, que tinha o 4º maior exército do mundo no tocante a efetivo. O seu regime caiu, ele foi achado dentro de uma manilha de esgoto, preso, julgado e condenado a enforcamento, e essa pena foi cumprida. Um ditador que cai. Muammar Gaddafi, na Líbia, comandou a Líbia com mão de ferro na condição de ditador, sufocando a oposição, prendendo, fazendo presos políticos, torturando, perseguindo. Desde 1969 a 2013. Em 2013, na Primavera Árabe, ele caiu, o regime caiu. Ele foi preso,
foi assassinada pelos manifestantes, um ditador que cai. Saleh, no Iêmen, a mesma coisa. No Egito, Hosni Mubarak caiu. Os próximos a caírem vai ser, aqui na América, Nicolás Maduro, Daniel Ortega na Nicarágua, os barbudinhos, os religiosos do Irã. Ou seja, senhoras e senhores, a história mostra que ditadura, tirano, déspota não tem vez e final infeliz. Que isso sirva para outros líderes ao redor do mundo que estão pensando em jogar a democracia de lado, fazendo presos políticos, perseguindo, calando a imprensa, censurando um e outro, ameaçando um e outro, achando que vai triunfar. Não vai. Na história, nada de novo acontece, apenas repete. E aqueles que pensam que pode tudo, que estão ensaiando uma ditadura ao redor do mundo, cuidado, o final é trágico.